Opa, agora foi. Vamos lá, pessoal. Vou trazer um pouquinho de conhecimento para principalmente os novos membros e para nós mais antiguinhos aí também relembrarmos o que não é referência, tá? Então, nós temos o primeiro caso aqui, inclusive mencionado no Você Sabia, da nossa última reunião, em que um membro, ele solicita orçamentos a outros membros do BNI. Então, na realidade, quando que é uma referência esse tipo de ação? Somente no momento em que ele fecha o negócio. Então, como o membro ele solicitou orçamento a mais de um membro, ele não deve lançar esses orçamentos como referências, e sim somente será referência aquele membro que ele efetivamente fechou negócio. Trouxe um outro caso aqui também, para que a gente possa entender, onde um membro precisa de algo. E outro membro falou, opa, vou te ajudar. E esse segundo membro que vai ajudar, ele indica outro membro. Então, de quem é a referência nesse caso? É do membro que precisa? É daquele que conectou dois membros? Então, a resposta é simplesmente esta. Este membro que ajudou, ele não pode lançar como referência. Por quê? Porque as referências serão entre os membros que fecharam o negócio. Então, o membro que precisa de algo, ele vai ser referenciado, ele vai fechar o negócio com outro membro e ele referencia internamente ele para o membro que ele fechou. E aquele que ajudou, que é o nosso rapazinho do meio aqui, ele não vai lançar como nada, tá bom? Então, isso aí a gente precisa sempre lembrar, porque às vezes pode surgir esta dúvida. Também temos, então, referência entre membros são daqueles que geram negócios entre si. E vamos para uma outra. Lead não é referência. Então, como é que eu sei o que é lead e o que não é lead? Então, todo mundo lembra que quando nós vamos fazer o lançamento de uma referência, nós temos o nosso termômetro para indicar qual a qualidade dessa referência. Então, será lead quando você fizer uma referência de nível 1, ou seja, morna, ou de nível 2. E, normalmente, a metodologia determina que somente a partir de uma referência de nível 3 acima é que você realmente lançará como referência. Então, se é 1, se é 2, ela não é referência, ela é um lead. Então, você deve evitar ou esquentar o suficiente aquele contato para quando ele chegar a nível 3, você efetivamente lançar como referência. E outra coisa que é importante, alinhe sempre com outro membro. Qual é o tipo de referência que ele gostaria de receber? Então, pode ser que mesmo uma referência de nível 3, aquele membro que vai ser referenciado, ele entenda para ele que aquela referência não é referência e que é meramente um lead. Então, a gente pede com que vocês alinhem com outro membro, tá bom? E vamos para mais uma aqui. Um membro, ele fecha negócio com outro membro com pagamentos mensais ou parcelamento. Então, eu fechei um negócio com outro membro e o valor que eu vou pagar, ele é um contrato anual, que eu vou pagar mensal, ou o outro membro parcelou para eu pagar. Então, o que acontece nesse caso? A referência é uma só. Ou seja, se eu fechei um contrato anual ou um contrato com valores de mensalidades, ela vai ser uma única referência, porque eu não renovo essa referência todos os meses. Quando eu parcelo, da mesma forma, é uma única referência. E nós temos mais um exemplo. Então, o membro do BNI adquire produtos de outro membro. E aí eu trouxe aí um colega nosso do BNI Resultado, que é o André Amaral, como exemplo, que é a Estrela do Sul, a Casa de Carnes Estrela do Sul. Então, eu fui lá, comprei a carne no André, e na semana seguinte eu compro de novo, e na outra semana eu continuo comprando. Então, o que acontece nesse caso? Vale somente uma referência por mês. Por quê? Porque como é um consumo recorrente, eu, ao longo dos meses, eu fui 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes no Estrela do Sul.
eu devo lançar uma única referência no final do mês, acumulando todos os valores que eu gastei. E não a cada vez que eu vou lá, eu vou lançar uma nova referência. Tá bom? Bem, pessoal, esse era o que eu tinha para trazer. Não procurei trazer muita coisa, até para a gente poder memorizar. E aí, mais para frente, trazemos outros exemplos. Mais uma vez, César, muito obrigado. E fico à disposição de todos aí que ficaram com dúvidas. Podem me procurar, a gente esclarece aí. Um abraço.